Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Oração e Fé. Esse espaço aqui onde nós aproveitamos todo santo dia para rezar, para refletir a palavra de Deus. Eu quero desde já agradecer a você que acompanha o nosso canal, que é inscrito no nosso canal. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva. Peço a você que siga nosso perfil no Instagram, para que possamos aprender com Jesus aquilo que Ele tem para nos ensinar e aquilo que Ele nos exorta todo santo dia através do Santo Evangelho. Jesus nos leva a um momento bem interessante. Ele hoje compara o reino de Deus a uma pequena semente. Vamos rezar e pedir a Deus que nos dê a luz do Espírito Santo para que possamos entender aquilo que Jesus quer nos dizer nesse evangelho tão interessante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, do nosso entendimento. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha Tua santa palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 13, versículo do 18 ao 21. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, que cresceu até se fazer uma grande planta e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesse evangelho, Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda e ao fermento que uma mulher mistura na massa. Vamos meditar um pouco sobre essas duas relações que Jesus coloca. Ele usa as duas parábolas simples para explicar que o reino de Deus é algo tão grandioso e ao mesmo tempo tão acessível a todos. Primeiro ele fala do grão de mostarda que ao mesmo tempo, sendo uma das menores sementes, cresce, se transforma em uma grande árvore, onde os pássaros podem encontrar abrigo. Com essa mensagem, meus irmãos, Jesus nos mostra que o reino de Deus, apesar de parecer pequeno ou quase imperceptível em nossa vida e no mundo, possui um potencial transformador e gigantesco. Quando plantamos em nós a semente do amor e da fé, com o tempo ela se transforma e dá frutos. Na segunda parte do Evangelho, Jesus compara o reino de Deus ao fermento na massa, que simboliza a influência do reino de Deus no mundo. A massa é uma figura de algo que ainda precisa crescer e se transformar, até se tornar o que deve ser. E o fermento, que envelhece de forma invisível, silenciosa, mas não deixa de ser eficaz. Ele é incorporado à massa, assim como o reino de Deus é incorporado ao mundo. Meus irmãos, não vemos o crescimento imediato, mas os efeitos se espalharão. Jesus nos ensina que devemos ter paciência e perseverança, pois o reino de Deus não surge da noite para o dia. Ele precisa ser cultivado. Nossa vida de oração e de fé é esse processo. Pequenos atos de espera, gestos de amor e momentos de encontro com Deus são esses fermentos que vão influenciar o mundo ao nosso redor, as pessoas e os ambientes em que vivemos. Assim como o fermento transforma toda a massa, o reino de Deus dentro de nós deve se expandir e tocar quem está por perto de nós. Jesus nos chama a viver nossa fé de forma que inspira os outros, mesmo sem grandes alardes. Um coração cheio de Deus pode influenciar conversas, decisões e até trazer esperança a quem está desanimado. Meus queridos irmãos, nosso chamado é para viver como fermento, espalhando a paz, o amor e a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira muito natural, até que todo o ambiente ao nosso redor seja tocado pelo amor e pela presença de Deus. Jesus quer que com pequenas atitudes possamos tocar o coração das pessoas, para que elas sintam o amor de Deus em sua vida e assim também desejem experimentar esse amor. Essa influência sutil e positiva transforma o ambiente, gestos e relações.
Assim, quando agimos de forma verdadeira, buscando seguir o exemplo de Cristo, o reino de Deus se expande em nossa casa, no nosso trabalho, entre os nossos amigos e onde quer que estejamos. Meus irmãos, Jesus nos convida a levarmos o reino de Deus a todos os lugares e a todas as pessoas com quem convivemos. Somos chamados a espalhar esse reino de amor, levando a presença de Deus e deixando que Ele manifeste nos outros aquilo que através de nós Ele mesmo pode realizar, apesar de nossas fraquezas. Meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje tem muito significado. Tudo começa por um alicerce sólido. Até mesmo o reino de Deus começa devagar e vai crescendo e se expandindo. O reino de Deus começa também assim no nosso coração. Muitas vezes nossa fé é pequena, mas em Deus nós tudo podemos, meus irmãos. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de muita paz e de muita confiança em Deus. Tenhamos um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.